estamos de regresso para conhecer, continuar a conhecer e a aprofundar as certezas de um homem que está em Macieira da Lixa. Antes nasceu em Lourosa, depois tornou-se uma figura carismática e hoje em dia tem, não direi seguidores, porque ele não pretende ter seguidores, mas um cidadão que é visto com curiosidade e que leva muita gente a acreditar que, afinal, se calhar, ele pensa numa alternativa que talvez um dia venha a ser possível. Padre Mário, 40 livros lançou, até este, que este é o mais recente. É o mais recente, efetivamente, espero que não seja o último, mas é o mais recente. E nele encontramos mensagens de Este é o livro dos Salmos. Portanto, é um livro muito diferente dos demais 39. Porque os outros são em forma de ensaio. E este é em forma... É um livro de espiritualidade muito profunda. A espiritualidade que me anima, que me faz ser o que sou. O eu sou que eu sou. É único e irrepetível, porque não há dois seres iguais. Quer dizer, isto que reivindico para mim não é nada do outro mundo, que cada ser humano é único e irrepetível. Nunca ninguém houve antes igual a nós, nem haverá depois, nem há durante. E portanto, cada eu sou é único e irrepetível. E a espiritualidade que me anima, e que sei que anima muitas outras pessoas por esse mundo fora, que estão nas trincheiras em vez de nos palácios, que vivem à intempérie em vez de nos abrigos e nos condomínios, como é o meu viver e o viver de muitas pessoas militantes, de alternativas, pois este é um livro de espiritualidade, diríamos em linguagem, se a expressão não fosse muito conotada religiosa, do ponto de vista religioso, eu dizia que é um livro de oração. Oração, para mim, não é religião. Oração é um grito político. É um grito e é uma postura política. Portanto, as palavras, mesmo que sejam palavras, são palavras que não vão vazias de sopro. São palavras politicamente incorretas. Palavras que põem em causa o institucional que está aí, legitimadíssimo por uma ideologia e até por uma teologia idolátrica que transforma Deus em cobertura do mais obsceno que pode haver. E esse Deus vai dar cobertura ao obsceno, quando o Deus de Jesus é o que há de mais anti-obsceno, porque é todo para o humano, para o ser humano. Então este livro dos Salmos, chama-se, o título é exatamente igual a um livro da Bíblia. Exato. O livro dos Salmos. E tem artigo definido isso tudo, porquê? Porque contém os 150 Salmos da Bíblia, mas de comum com os Salmos da Bíblia só tem duas coisas. Assim, quase secundárias, que é o mesmo título, sem contar o mesmo título, depois tem o mesmo número de salmos, são 150 também aqui, e tem o mesmo número de versículos ou versos cada salmo. Portanto, nesse aspecto é igual aos da Bíblia, um aspecto formal. De resto, os conteúdos são completamente outros, porque são versão 3º milénio. A maior parte das populações ligadas às igrejas todas nunca reflete nestas coisas e porque se fala de salmos, pensa logo que aquilo que é para sempre. Aliás, tudo que está na Bíblia que é para sempre. E é o grande engano, o grande equívoco. Não é para sempre. A Bíblia tem o seu valor como referência. Mas depois ou é atualizada em cada geração, ou estamos a transformar a Bíblia num ídolo ao qual a gente se submete. Temos que nos deixar formatar por o que diz a Bíblia. Quer dizer, em vez de a Bíblia se refundar, se reescrever constantemente, ela vai condicionar o nosso nascimento, o nosso desenvolvimento. E é por isso que aparecem logo as catequeses em criança, que é para nos formatarem, em vez de nos puxarem por nós para a nossa originalidade, saltar toda cá para fora. E se é um artista, se é um pintor, seja o grande pintor, se é um músico, seja o grande músico, se é o
o operário seja o grande operário, entende? Que seja em pleno, e em vasos comunicantes, não. Então, há que formatar. Ora, estes salmos são um grito de liberdade, como disse o apresentador, porque o livro já foi apresentado. Como disse o apresentador, apesar de ser um pastor da Igreja Luterana em Portugal, trabalhou este livro para o poder apresentar, chegou lá, também é professor universitário, e chegou lá e disse: mas eu trago aqui um livro que está uma explosão de liberdade e de criatividade que nunca eu imaginei que me cairia algum dia nas mãos. E então, nestes 150 salmos é que passa o tal sopro maiútico. A maiútica anda toda aqui, de princípio a fim. E, ao contrário dos salmos da Bíblia. Portanto, os salmos da Bíblia são escritos muito tempo, séculos antes de Jesus nascer. Quer dizer, são escritos sem a influência histórica de Jesus, do Evangelho de Jesus, desta boa notícia. Sem a influência do Deus que se revela em Jesus. De Deus que se revela em Jesus. Esse Deus que nunca ninguém viu. E estes, ao contrário, versão terceiro milénio, quer dizer, são escritos já com 2000 anos após Jesus. Que em vez de serem 2000 anos de Jesus, têm sido, como se sabe, e até diz o nome, têm sido 2000 anos de cristianismo. Ora, cristianismo tem na sua gênese, na sua origem, um substantivo que por acaso é um mito. Cristo. Cristo dá cristianismo. Exatamente. Jesus daria, quando muito, jesuanismo. Mas Jesus nunca quis criar doutrina, um sistema, e, portanto, nunca há ismos nenhuns para Jesus. Com Jesus há dinâmica, há movimento. Nem sequer haverá igreja institucional. Há movimento, há dinâmica. Há 2 ou 3 que se reúnem em seu nome e que depois vão para a vida e não se criou institucional nenhum. Mas nestes 40 livros, ao longo destes 40 livros, ainda se lembra quando é que escreveu o primeiro? O primeiro foi depois de eu estar numa primeira paróquia, que eu estive em 2 paróquias. A segunda foi Macieira da Lixa, mas antes havia estado por 14 meses na paróquia de Paredes de Viadores, no concelho de Marco de Canaveses. E imediatamente antes de ser pároco, tinha sido capelão militar na Guiné, que era a guerra colonial. Foi capelão militar chamado e obrigado a ir aos 30 anos, foi chamado, requisitado e tive de ir para o capelão militar. Somente eu, apesar da farda que me vestiram de alferes, capelão militar, eu não esqueci que por baixo da farda estava o presbítero da Igreja do Porto e que tem de anunciar o Evangelho. Aí é que era arriscadíssimo, anunciar o Evangelho num clima de guerra, porque o Evangelho de Jesus é a paz praticada. Exato. A paz praticada, vivida. Ora, em guerra é exatamente o contrário da paz. E para haver paz desarmada, não armada, que isso é fácil impor-se pelas armas, uma paz artificial, que as pessoas têm medo e, portanto, estão ali, conformadas. Para haver paz desarmada, é preciso que as aspirações das pessoas e dos povos estejam absolutamente realizadas. Não haja frustrações nenhumas. E como é que conseguiu contornar a situação lá? Ora, consegui, com a frontalidade e a simplicidade do menino, anunciar o Evangelho naquele contexto. Tinha na minha primeira fila, na missa de domingo, o meu comandante, com mais alguns oficiais, que ele era católico, o comandante, e, portanto, estava logo na primeira fila. Certamente também a pensar que isso condicionaria um bocadinho o capelão, que só com 30 anos de idade e tal, 5 anos de padre, são pouco experiente e tal, aqui nesta coisa, no mato, sozinho, sem nenhum apoio de ninguém sabe de nada, até pode apanhar um tiro e a gente diz que caiu numa emboscada, quer dizer, que se vai conter, enganou-se. Dava-me mais estímulo a sua presença. Então, eu abria ainda mais, deixava falar o afeto. O afeto. E eu dava voz às populações que eu andava durante o dia a escutar. Dava-lhes voz cada domingo. De domingo para domingo, a voz era mais gritante, mais gritante, mais gritante. Ao fim de 2 meses, cheguei no início de novembro de 1967, cheguei no início de novembro, a Mansoa,
a 60 km de Bissau, lá assim no interior. E cheguei nessa altura e ao fim de 2 meses, no dia 1 de janeiro de 1968, era o Dia Mundial da Paz, pela primeira vez na Igreja, por iniciativa do Papa Paulo VI. Dia Mundial da Paz, pela primeira vez. E eu pus-me a questão a mim, capelão militar, sozinho naquele batalhão 1912, e digo: o que é que eu vou dizer no Dia Mundial da Paz? Que paz vou pregar eu aos meus homens que estão a fazer a guerra? E, portanto, como sempre, andei à escuta muito tempo e depois, quando parecia que estava para gerar a mensagem, isolei-me por completo. Foi sempre assim que fiz na minha vida, mesmo quando pároco. Isolei-me por completo e escrevi o texto, quase de jato. E foi esse texto que, depois de estar escrito, tive um pormenor. É que naquela noite de 31 para 1, o batalhão foi atacado a tiro de morteiro. E que alguns morteiros caíram ainda dentro do território onde estava acantonado o batalhão. Daí que a maior parte dos soldados tiveram de sair em escoltas para o mato, a ver se apanhavam o que eles chamavam de terroristas e que eram os cidadãos de pleno direito daquele território da Guiné. E, na minha ótica. E então eu tinha o texto. O ambiente era terrível. Fazer a celebração depois de um ataque em que eles estavam todos furiosos e tal, que é compreensível, porque perderam-se vidas nesse ataque. E eu disse: agora digo este texto ou não digo? Digo ou não digo? Olha, tornei-me a isolar. Digo ou não digo? Não tenho ninguém a quem consultar, só a minha consciência. Digo ou não digo este texto? Que escrevi antes deste ataque. E dei um murro na mesa, quando eu dei um murro na mesa sozinho, no meu quarto de capelão, dei um murro na mesa e disse: digo! Olha, saiu de cima de mim um peso, fiquei a dançar interiormente e por fora, só estava ansioso que chegasse a hora para poder proclamar aquela boa notícia. Pois proclamei-a, li-a assim vagarosamente, pausadamente, com o comandante na minha frente, e é claro, quando acabei, a celebração fazia-se na igreja da missão, que ficava mesmo ao lado do quartel. O padre missionário, que era português do Minho, estava presente, também tinha aquela curiosidade: o que é que o Padre Mário vai dizer hoje no Dia Mundial da Paz? Tinha aquela curiosidade, também esteve presente. Depois, quando me veio ajudar a desparamentar, minimamente, na sacristia, disse: oh, Padre Mário, você está feito. Estou feito por quê? Com isto que disse, é impossível que não vá sofrer penalizações graves. E eu disse: mas como pode acontecer é mandarem-me embora. E se me mandarem embora, acabou a guerra para mim, já cumpri o meu ministério e a minha missão. Em vez de estar aqui 2 anos, basta 4 meses. Até então tinha 2. Depois passei lá mais 2 meses. Claro, depois o comandante chama-me ao seu gabinete e disse: Padre Mário, eu sou católico e tal, até entendo a sua posição, simplesmente eu sou simultaneamente militar profissional. E militar profissional jurou defender a Constituição. E a Constituição diz, ao contrário do que diz o Padre Mário, que aqui são territórios da Mãe Pátria, são províncias ultramarinas. E eu disse: mentira. E ele, pois, e eu até concordo com o seu ponto de vista, mas enquanto militar de carreira, eu tenho de cumprir a Constituição, que é esta que temos e tal, que diz que são províncias ultramarinas. E o Padre Mário, nesta homilia, nesta celebração, apelou nitidamente que sem autonomia e independência não há paz. E, portanto, é contra a Constituição. Claro, vou ter de tomar uma medida. E eu: tome, comandante, tome. Se é preciso denunciar-me ao quartel-general, denuncie. E eu abraço na mesma. Ficámos amigos na mesma, ainda fico mais. E ele assim fez. Pronto, depois andaram ali a cozinhar, a ver se me faziam a cabeça a mim. Veio um chefe de Lisboa, outro padre, chefe, com as credenciais e com o respectivo salário, às credenciais de militar de topo. E veio lá tentar convencer-me: Padre Mário, aqui não se prega o Evangelho, na guerra, esqueça o Evangelho enquanto está aqui na guerra. Esqueça os direitos das populações, os direitos sociais, humanos, esqueça isso, porque aqui é guerra, não se fala disso. Eu
nem me parece um colega meu. Quer dizer, eu estou a ouvir isso de um outro padre como eu. Esqueça lá que tem essas coisas aí nos ombros. Fale-me como padre, como presbítero. Nós temos a responsabilidade de anunciar o Evangelho, nem que paguemos isso com a vida. Jesus pagou com a vida, o que é que quer? E ele ficou muito admirado, muito surpreendido, viu que não me vergou e disse, pronto, eu vinha ver se conciliava aqui, não sei o quê, não sei o quê. Já que não consigo, o Padre Mário vai receber uma guia de marcha, brevemente, e vai ser apresentado em Lisboa. E lá vai-se ver o que é que se lhe há de fazer. E eu, sabe bem, vou para Lisboa, já acabou a guerra para mim. Pois, foi. Para lá fui de barco, para cá vim de avião. Apresentei-me ao meu bispo castrense. E ele disse, não disse nada, ralhou comigo que se fartou, não me deixou falar, não me pediu uma única explicação, ralhou comigo durante cerca de 15 minutos, disse coisas do arco da velha que não passava pela cabeça de ninguém, e ele fantasiou tudo, imaginou que eu tinha feito para lá disparates toda a ordem e eu só tinha anunciado o Evangelho. E então, no fim, disse-me assim, agora vai para a sua diocese. E afinal não vou ser nada castigado. Não, vai para a sua diocese. Isto fica lá na sua caderneta militar. E eu disse que bom. Vai para a sua diocese, mas já devo prevenir que você vai para regressar à diocese de Porto, mas eu já escrevi ao seu bispo uma carta a dizer, aí vai o Padre Mário, se quer a minha opinião, depois destes 4 meses, que eu fui bispo dele, eu devo dar-lhe, e a minha opinião é esta, é um padre irrecuperável. Ora, foi depois disso, imediatamente a seguir, que eu fui para a paróquia de Paredes de Viadores. Estive lá 14 meses. Portanto, o bispo do Porto da altura... Era o Dom Florentino de Andrade e Silva, que era administrador apostólico. Não gostou dessa classificação do colega dele das Forças Armadas, o bispo Manuel de Reis Rodrigues, António Reis Rodrigues, que era bispo de Madarsuma, e o chefe dos padres capelães, na altura. Portanto, o antecessor de Dom Januário Turgal Ferreira, que está agora. E então ele não gostou dessa opinião tão desfavorável. O Dom Florentino é que me tinha ordenado presbítero e, portanto, conhecia-me bem. Até tinha sido, antes de ser bispo, tinha sido meu diretor espiritual no Seminário de Vilar. Claro. Portanto, conhecia o meu interior puro, como o surpreendia tanto, e disse, não gosto nada disto. Vai para uma paróquia então e tal. Só que, ao fim de 14 meses, aí estava o Padre Mário com 24 horas para deixar a paróquia e sair. O bispo também começou a ver o que era o Evangelho pregado numa aldeia rural, com a maior parte da população analfabeta, com o padre a andar de casa em casa, de lugar em lugar, a congregar as pessoas em cada lugar, a ser eu a ir ter com as pessoas, em vez delas virem para a igreja paroquial, e eu a que andava mais a ir ter com as pessoas, e a comer com eles à lareira e em todo o lado, e a trabalhar com eles nos campos e não sei o quê. Para onde é que isto vai? Quer dizer, a função hierática do pároco, tal, aquela figura lá muito distante das populações, o Padre Mário estava a andalhar isto tudo. E é que estava. Como Jesus também abandalha tudo. E é por isso que, em vez de entrar no Templo de Jerusalém e encomendar um sacrifício de animais, que era o que estava em moda na altura, fazer as suas orações muito devotamente, rezar lá um salmo da Bíblia hebraica, como judeu, não. Chegou ao templo, viu aquele escândalo, aquele negócio, aquilo tudo, a exploração das viúvas e tal. O que é isto? Eu não conheço isto. Ele nunca lá tinha ido, em adulto. E não conheço isto. Pegam, faz umas cordas, um chicote, põe tudo lá fora. Ora, está a ver, é politicamente incorreto, Jesus. Mas mesmo assim continuou a confiar e mandou-o então para Macieira da Lixa. Não. Engano seu. Deu-me 24 horas para sair. O decreto da exoneração não me foi dado para as mãos. Foi-me lido pelo vigário da vara, com 2 párocos testemunhas de que eu tomei conhecimento. Parecia um tribunal. E eu no meio dos dois, eu era o réu. Leu-me o vigário da vara, disse, tomou conhecimento, não tomou? E eu disse, tomei, e ele dobrou o papelinho, tornou a meter no seu bolso do casaco, aqui do bolso falso, e disse, então pronto, até à meia-noite da manhã,
deve deixar a residência paroquial e a paróquia. Era uma sexta-feira, portanto, tinha até à meia-noite de sábado para sair, que era para não ter o domingo, porque se tivesse o domingo ia ser uma revolução do povo, porque o povo não me largaria, não deixaria que eu saísse. E então, com isso conseguiu evitar. Depois quem me foi substituir apresentou-se, naquele domingo, apresentou-se com a GNR, para lhe proteger as costas, se calhar com medo que a população se insurgisse, que não se insurgia, porque eu sou um homem da paz total e desarmada. Portanto, o mais que podiam dizer era o que é que vem cá fazer, porque o Padre Mário, porque é que nos roubaram o Padre Mário. Mas, assim, nem aconteceu nada, e eu fiquei mais contente que não acontecesse nada, e portanto, a partir daí, quando mal sabia ele, Dom Florentino de Andrade e Silva, administrador apostólico da Diocese, que 15 dias depois era ele que ia deixar a Diocese, porque o bispo que estava lá fora, o bispo do Porto, António Ferreira Gomes, regressou à Diocese. Regressou depois de 10 anos de ausência. E regressou à Diocese. Pois ao que se consta por imposição do regime, eu acho que mais que por imposição da Conferência Episcopal, sobretudo do Cardeal de Cerejeira, e que era unha e carne com o Salazar, portanto combinaram aquilo entre eles, Conferência Episcopal e regime, e ele foi 10 anos lá fora. Pronto. Chega e diz assim, o que é que aconteceu ao Padre Mário? Chamou-me, o que é que aconteceu? Porque Padre Mário, eu acompanhei o seu caso lá de fora, estava a acompanhá-lo. O que é que aconteceu? Porque aqui a primeira coisa que cheguei aqui ao passo foi que investigassem aí, na Cúria, porque é que tinha saído da paróquia. E não aparece documento nenhum da sua exoneração, se é que foi exonerado. Eu disse, fui. Ora bem, não aparece documento nenhum, destruíram a prova do crime, porque foi uma exoneração absolutamente absurda, portanto, puramente arbitrária. Pronto, então... E isto liga-se com a questão que me pôs. O primeiro livro chama-se Evangelizar os Pobres. Sabe o que é? São as homilias que eu, na sequência de capelão militar, passei a fazer naquela aldeia, uma aldeia quase toda de população analfabeta na altura, rural, muito rural, tipicamente rural, que eu andava toda a semana a preparar a homilia do domingo. Na sábado lá me recolhia para escrever e escrevia. E os textos que escrevi ao longo de 14 meses são as homilias que lá disse e que depois disse ao bispo, mas é assim, posso pegar as homilias e publicá-las. E ele disse, mas você tem, o Padre Mário escreveu as homilias sempre naquela aldeia. Escrevi sempre. Então isso é a sua melhor defesa. Pronto, e publiquei em livro, chama-se Evangelizar os Pobres. Já saiu quando eu estava em Macieira da Lixa. Como o tempo não para, estamos quase na reta final, mas eu sei, num tempo escuro como o de hoje, com a falta dos tais vasos comunicantes que deveriam existir e que não existem. Pois não existe. O Padre Mário chegou a ser tenor do grupo coral. E hoje, em tempos tão tristes, em tempos tão sombrios... O canto anima, ou pelo menos dá força. Anima. Eu também canto muito no YouTube. Nós poderíamos estar numa bela... E tem lá umas conversas sobre Jesus, século XXI. Atenção à navegação. Mas conversas do século XXI que são vídeos de 10 minutos cada um, que é para ser gratuito naquela altura. Agora já posso fazer de 15, pelos vistos. Na altura não. E são conversas. São 970 vídeos de 10 minutos cada um, sempre sobre o mesmo tema. Jesus, século XXI. E eu a conversar para as pessoas que estão do outro lado da câmara. E, portanto, para toda a gente, como agora neste momento não estou aqui a ver as pessoas, além do Joaquim, mas no Joaquim estou a ver toda a gente. Então eu canto muito. E o que é que eu canto aqui? Claro! É uma altura difícil, nós precisamos de ouvir. Então, com a música de José Afonso, um poema que eu escrevi, muito para agora, para o nosso tempo, para este tempo. Acho que o José Cá Afonso é mais honrado ainda e dignificado, fica tão contente, porque eu, com a sua música, estou a atualizar uma mensagem que ele, hoje, já invisível, definitivamente invisível, já não comunica desta maneira, comunica de outra. Olha, se calhar inspirou-me a escrever este poema. Ok, muito bem. Povos da terra, povos meninos,
Tudo é vosso, não dos poderes. Tomai em mãos vossos destinos. Cerrai fileiras, parti os teres. A vossa força é unidade. Deixai o medo, crescei na fé. Sede andarilhos, fraternidade. Povo de povos sempre de pé. E para acabar, quem vos divide só quer reinar. Fazer de vós uns escravos seus. O sacerdote no seu altar. Vende-vos ritos, rouba-vos Deus. Vende-vos ritos, rouba-vos Deus. É um crime. Claro. Sem perdão. Mas é o que se comete por aí. Muito obrigado pela sua presença aqui e pelas palavras de esperança, porque afinal ainda há esperança. Muita. Muito obrigado. Muita. E obrigado, assim também. ficamos a conhecer um pouquinho mais Padre Mário. De facto, nós temos sempre a aprender, algo para descobrir. Cada pedra da audiência falo ir mais longe, comigo e com os meus convidados. Muito obrigado. Muito obrigado também.